Então, pessoal, bom dia. Eu sou o Luiz Esteban Krause-Lanês, sou coordenador técnico do Instituto ProPampa. O Instituto ProPampa é uma ONG com sede na cidade de Pelotas, que se formou a partir de vários alunos do curso de Ecologia da Universidade Católica de Pelotas e de Biologia também. Isso lá nos idos de 2006. E acabou que muitos saíram, outros entraram no Instituto ProPampa, ficou um pessoal daquela gema original. E hoje nossas ações são principalmente focadas em peixes anuais. Por que os peixes anuais, né? Os peixes anuais, eles ocorrem principalmente nessa área costeira do Rio Grande do Sul, onde a gente tem atuação bem forte, e eles são muito negligenciados, eram muito desconhecidos e têm um ciclo de vida muito peculiar. E aquilo ali sempre nos motivou muito a tentar desvendar os segredos dessa assembleia zoológica tão única. Por isso a gente se juntou nesse grupo de pessoas, a gente tem uma produção bem interessante, tem alguns projetos. Eu também aproveito para divulgar nossa página no Facebook, também nosso canal no YouTube, onde vocês podem acompanhar algumas das ações que a gente tem feito, alguns dos nossos projetos, dos artigos que a gente tem publicado. Algumas espécies desses peixes anuais que, na minha fala, eu vou procurar também passar algum conhecimento básico e geral sobre os peixes anuais, porque a gente sabe que é uma assembleia pouco conhecida, né? Muitas vezes até ictiólogos de outros lugares não conhecem muito bem os peixes anuais, que às vezes até é uma falha de comunicação nossa, e uma das missões do Instituto ProPampa é justamente tornar esses animais tão peculiares e surpreendentes mais conhecidos. Alguns dos projetos que a gente desenvolveu, Peixes Anuais do Pampa, que foi o primeiro que a gente descobriu muita coisa nova e foi um impulso muito grande para tudo que a gente vem fazendo. E, ultimamente, o Peixes Anuais do Taim. Então, o ciclo de vida anual em peixes ocorrem apenas em duas famílias taxonômicas, a família Rigulide e a família Notobranchide. A família Rigulide é a família de peixes que a gente vai falar, são os peixes anuais neotropicais, que eles estão aqui nessa área frisada com vermelho, toda a região neotropical. A família Notobranchide se distribui na África. A família Rigulide, ela tem aproximadamente 350 espécies, isso aí está bem defasado, hoje tem um número bem maior de espécies, isso aí constava do último CLOPS, então faz bastante tempo. Elas são distribuídas na região neotropical, como eu falei, e a maioria das espécies tem um ciclo de vida anual. Esse anual poderia ser melhor descrito como temporário, porque não quer dizer que ele dura um ano, ele pode durar um mês, ele pode durar 5 meses. Depende das características ambientais dos locais onde ele ocorre. Eles habitam áreas úmidas temporárias. Elas é que vão ditar quanto tempo eles vão durar, né? Porque em diferentes partes, por exemplo, do Brasil, inclusive aqui no Pampa, tu tem locais onde as áreas úmidas permanecem com água cerca de 8 meses e outras que elas permanecem com água cerca de 3 meses. Então isso difere de região para região e geralmente está contrabalançado por um balanço entre temperatura e precipitação, mediado pela evaporação. Quanto mais quente, evapora mais, né? Quanto menos quente, evapora menos, e com chuva essas poças se enchem de água. Aqui é para demonstrar para vocês que as áreas úmidas realmente elas são temporárias, elas secam completamente. Isso aqui é uma imagem da região de Erval, onde tu tens na lado esquerdo o solo, né, completamente seco, sem água nenhuma. Geralmente isso aí ocorre no Rio Grande do Sul. E no inverno, geralmente a partir do final do outono, essas poças d'água, que não são poças d'água, são áreas úmidas temporárias, né, seria um termo mais correto, embora muita gente se refira como poça d'água, elas se reinundam. Aqui só para exemplificar bem rapidinho o ciclo de vida dessas espécies, com as chuvas, né, as poças temporárias, elas se inundam, os indivíduos reproduzem, os ovos ficam no substrato e com o calor e a diminuição dos níveis de precipitação, essas áreas úmidas temporárias vão secando. E só um exemplo de como é que é mais ou menos o comportamento reprodutivo da maioria dessas espécies, elas se enterram no sedimento, o macho é esse mais colorido. Então, geralmente, eles têm um elaborado comportamento reprodutivo, que inclusive é alvo de vários estudos de comportamento. O macho chama a fêmea, digamos assim, para fazer um display reprodutivo, convida ela para reproduzir, ela se enterra com ele e os ovos ficam ali depositados. Por eles habitarem essas áreas úmidas temporárias, né, que podem secar a qualquer momento, que são tão estocásticas, um ambiente tão efêmero, eles têm que ter uma alta taxa de crescimento, eles têm que atingir a maturidade sexual muito rapidamente. Inclusive, uma das espécies de peixe anual da África é o vertebrado conhecido com um ciclo de vida mais curto dentre todos os animais vertebrados. Então, quanto à conservação, esse mesmo ciclo de vida tão interessante que essas espécies possuem também acaba sendo um tiro no pé em questões de conservação para eles.
porque eles geralmente têm uma distribuição muito reduzida, então são espécies endêmicas. Eles geralmente são raros, eles têm uma reduzida capacidade de dispersão, então não é um peixe que com uma inundação ele vai conseguir se dispersar e colonizar vários novos locais. E por isso eles estão ameaçados de extinção em todos os níveis, regional, nacional e mundial. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles representam cerca de 70% das espécies de peixe ameaçadas de extinção do estado, conforme o decreto de 2014. E essa mesma situação foi verificada para o Brasil no Livro Vermelho do Brasil de 2018. Inclusive, agora está ocorrendo a atualização da listagem e, aparentemente, esse número não vai reduzir muito, muito pelo contrário, pode até aumentar. E muitas novas espécies que foram descritas nesse interim também vão se somar às listagens de fauna ameaçada, porque, geralmente, as espécies são descobertas e elas já estão ou em perigo muito crítico ou elas estão dependentes ou conhecidas de 2, 3, 4 áreas de ocorrência. Então, é uma situação bem preocupante. Isso aí tem chamado a atenção para a conservação deles, inclusive, por causa disso, existe o Plano de Ação Nacional para os ribolídeos, né? E quais são as ameaças que eles enfrentam? Principalmente a perda de hábitat. Estimativas apontam, estimativas até conservadoras, que cerca de 90% das áreas úmidas de algumas regiões já foram perdidas. E as áreas úmidas temporárias, por elas passarem boa parte do ano secas, elas são ainda mais vulneráveis, são intrinsecamente mais frágeis. Então elas são mais fáceis de aterrar, elas são mais fáceis de realizar um plantio enquanto elas estiverem secas, são muito mais fáceis de serem modificadas do que, por exemplo, uma área de banhado grosso. A principal ameaça é a agricultura. O arroz irrigado e a soja atualmente se configuram as principais ameaças. Diferentemente das espécies que o Gleison reportou ali, embora os peixes anuais eles compartilhem muitas características com essas aves desse ambiente costeiro, os nossos peixes anuais eles não estão adaptados para conviverem com o arroz. Então, geralmente, o que acontece? O arroz tem o ciclo inverso de inundação. Além disso, o arroz, para ele ser plantado, ele tem todo o revolvimento do solo, o que acaba inviabilizando esses ovos de peixes anuais. Além disso, outras ameaças são a construção de barragens, parques eólicos, duplicação de estradas e a silvicultura. Peixes anuais, nessa nossa região campestre, principalmente no Rio Grande do Sul, eles habitam principalmente áreas úmidas totalmente expostas à radiação solar. São como campos, poderiam ser chamados de peixes de campos. São pequenas áreas temporárias que estão adjacentes aos sistemas hídricos maiores, estão adjacentes aos rios, às lagoas. Outras ameaças que se verificam, principalmente nesse ambiente costeiro, né, é a poluição, especulação imobiliária e também algumas iniciativas de turismo que acabam, né, ocupando essas áreas onde os peixes anuais habitam. Além disso, os agrotóxicos xenobióticos utilizados nas lavouras também têm um efeito nocivo nesses peixes. Recentemente foi publicado um trabalho, inclusive, que demonstrou que influencia tanto a fertilidade quanto a tolerância térmica dos embriões quando eles são expostos ao glifosato, que é o principal Roundup, é o nosso principal xenobiótico utilizado nas lavouras de arroz e soja. Então isso é bem preocupante, não havia sido testado ainda e provavelmente isso deve ocorrer com várias outras espécies de peixe anual, não apenas com Australebes nigrofaciatus, que foi utilizado como modelo nesse trabalho. Inclusive, Australebes nigrofaciatus é alvo deste PAN. Além disso, muitos levantam também que uma ameaça seria a coleta por aquaristas, já que elas têm um valor ornamental e existem clubes dedicados à criação, trocas dessas espécies espalhados pelo mundo inteiro. Eles são cores muito chamativas, são difíceis de criar, então eles são também como um troféu assim para quem cria os peixes. E os ovos deles são facilmente exportados de um lugar para o outro, porque os ovos ficam numa turfa seca ou numa fibra de coco, suposta no correio e daqui a pouco tempo um bicho descoberto aqui na nossa região costeira pode estar na República Tcheca, pode estar na Rússia, pode estar na Alemanha. Isso aí a gente viu inclusive com espécies que a gente trabalha. A gente descreveu uma espécie, em pouco menos de 2 meses já tinham sites comercializando, inclusive, esses peixes. Do meu ponto de vista, eu acho que isso, perto de todos os problemas que a gente tem, é o menor de todos. Mas ele é considerado como uma ameaça. Então, quanto à conservação, eles são considerados hoje grupo-alvo para o licenciamento ambiental, tanto o Ministério do Meio Ambiente, FEPAM, IBAMA, Ministério Público, que eles, inclusive, entram em contato conosco, muitas vezes, pedindo dados atualizados, quando da instalação de algum empreendimento, quando de alguma questão assim que mereça uma atenção mais especial. Por causa de todo esse panorama, né, que os peixes anuais estão nesse cenário de conservação tão difícil, existe o Plano Nacional para a Conservação dos Peixes Anuais. Hoje o plano está começando um novo ciclo,
O Instituto ProPampa participou como GAT desde o início do primeiro ciclo e hoje eu sou o gerente executivo do Plano Nacional para a Conservação dos Rivolídeos. Então, dentro das espécies do Pan Lagoas do Sul, existem listadas 3 espécies. Uma delas, Astroebus nigrofaciatus, que eu reportei antes daquele trabalho realizado com o glifosato. É esse animal aqui. Hoje, estudos genéticos moleculares estão mostrando que a área dele, que era conhecida como tendo uma distribuição um pouco maior, ele está restrito somente para a região do Pontal da Barra, em Pelotas, que é uma RPPN, mas que sofre pressões do loteamento. Já foi tentado construir um hotel lá, foi realizado inclusive o movimento Pontal Vivo, organizado pelo Instituto ProPampa, para a gente mobilizar a população para não deixar que esse empreendimento se instalasse. E funcionou, foi embargado, com apoio de outras entidades que se somaram, com o apoio do IFAM, porque tem muito material arqueológico importante lá também. E essa espécie está ameaçada de extinção, na categoria em perigo, e foi uma espécie focal do PAN no primeiro ciclo, no PAN dos Rivolídeos. A distribuição, como eu falei, é o canal, as várzeas do canal São Gonçalo. O canal São Gonçalo, ele liga Lagoa dos Patos com a Lagoa Mirim. Está localizado exclusivamente no Rio Grande do Sul. Aqui o detalhe do ambiente, onde geralmente essa espécie é encontrada. E além dessa espécie, nós temos também como alvo do Pan Lagoas do Sul, Sinopécilos fulgens. Sinopécilos fulgens está ameaçado de extinção tanto na listagem de fauna estadual do Rio Grande do Sul quanto na nacional como vulnerável. Ela ocorre no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E foi sinonimizada com Sinopécilos multipapilatus, que era uma outra espécie que constava também no Pan Lagoas do Sul. Então, a área de ocorrência de Sinopécilos fulgens, que estava restrita a apenas o litoral médio, na região desde o norte do estuário da Lagoa dos Patos até a Lagoa do Peixe, hoje se estende até o norte, passando para o lado de Santa Catarina. Então, ele tem uma distribuição muito mais ampla quando comparado ao Astroebus nigrofaciatus, mas também ele ocupa uma faixa que é super vulnerável para qualquer causa antrópica de alteração do ambiente dele, né? Porque está na planície costeira externa, numa região que sofre com especulação imobiliária, que tem plantio, então muito plantio de pinos também, que já foi verificado como ameaça para as populações de fulgens. Então é uma espécie que, embora tenha essa distribuição mais ampla, ela também merece uma atenção especial. Mas, além dessas 2 espécies que eu trouxe aqui para vocês, tem várias outras espécies que estão localizadas nesse ambiente costeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por exemplo, hoje 70% das espécies de peixe anual do Rio Grande do Sul estão localizadas nesse território que abrange o Pan Lagoas Costeiras. Então, só para vocês terem um conhecimento, pegando apenas as espécies que foram listadas no livro vermelho, nós teríamos 13 espécies mais de peixes anuais que ocorrem na área abrangida pelo Lagoas Costeiras. Todas elas ameaçadas de extinção, em diferentes categorias, muitas delas endêmicas do Brasil, outras endêmicas do Rio Grande do Sul. Para o estado de Santa Catarina, esse número é bem menor. Nós teríamos 5 espécies, das quais algumas listadas como ameaçadas só na lista vermelha de Santa Catarina, e sendo que uma delas, por exemplo, Campylolebes brucei, está em perigo iminente do hábitat dela ser totalmente destruído por lavouras de arroz. Então, ela era conhecida de 2 locais. Hoje, a população está restrita a um canaletezinho numa lavoura de arroz, que é um relicto do que sobrou do hábitat do animal. Então, é uma espécie que precisa de um esforço de conservação forte. Embora na lista ela esteja em perigo, ela é uma das espécies que está nessa região com maior vulnerabilidade. Estão trazendo só rapidamente alguns resultados de outros projetos que a gente fez também e chamando atenção para a importância dessa região. Foi publicado o livro Annual Fish em 2015 e a gente traz um capítulo sobre os principais resultados que a gente obteve no projeto Peixes Anuais do Pampa. Esse projeto foi financiado pela Fundação Grupo Boticário, que hoje é a forma que a gente se mantém podendo fazer nossas pesquisas, ou é com recursos próprios, né, dos pesquisadores, ou é através do envio de projetos para financiamento por esses órgãos. Então, representar a atividade no Rio Grande do Sul, da espécie de peixe anual, todos esses pontinhos aqui dentro do Rio Grande do Sul, populações de peixes anuais registradas durante o projeto, vocês podem ver a concentração que tem nessa região litorânea, né? A maioria das populações de peixes anuais do Rio Grande do Sul hoje está localizada nessa região costeira, principalmente Lagoa dos Patos e Lagoa Mirim.
Por exemplo, nesse projeto, nós descobrimos 238 populações em 179 áreas úmidas. Ah, mas por que tem mais populações do que áreas úmidas? Porque muitas vezes as espécies co-ocorrem. Então, por exemplo, na região da Lagoa do Peixe, tu pode coletar Austrorhebas outrestorff, Austrorhebas minuano e Sinopécilos fulgens, ocorrendo juntas. Em locais de Jaguarão, tu pode coletar Austrorhebias univentripinis, Sinopécilos melanotenia e Austrorhebias nachtigalli. Muitas vezes tu tem uma sintopia, uma concorrência de espécies de peixes anuais numa mesma área. Então, nesse trabalho, nós encontramos 31 espécies de Austrorhebias, algumas das quais não descritas, e 6 espécies de Sinopécilos, sendo que 66% avaliadas como criticamente ameaçada, 17 como em perigo e 14 como vulneráveis. Depois nós realizamos também um trabalho, que faz parte do meu doutorado, que era procurando preditores ambientais que explicassem por que elas ocorrem em um local, não ocorrem no outro. E o que a gente notou foi que a maioria das espécies é uma assembleia espacialmente estruturada mesmo. Cada corpo d'água, cada poça traz uma história particular. Uma coisa que a gente já conhecia até por dados empíricos, assim, que a presença de peixe anual ela é negativamente relacionada com a altitude. Então, geralmente, ela ocorre em áreas baixas e planas. Então, é justamente áreas costeiras, né? Também está negativamente relacionada com profundidade e presença de predadores. Isso traz também um problema de conservação, porque muitas vezes essas áreas úmidas, onde os peixes anuais ocorrem, em locais onde tem certo déficit hídrico, esses locais são escavados, então altera o ciclo, aquele lugar temporário ele passa a ser permanente, ou ele auxilia, a partir desse aumento da profundidade, a que tenha uma conexão com as massas d'água permanente e muitos predadores acabem colonizando essa área. Também a gente verificou que a abundância geralmente é negativamente relacionada com a profundidade, que também é uma questão que nos preocupa, porque como tem esse aprofundamento das áreas úmidas para gerar água, muitas vezes para dessedentação do gado, acaba criando esse problema também. E que a composição é influenciada pela altitude, temperatura e precipitação mensal. Então, uma das principais contribuições que o Instituto ProPampa tem para a conservação dos ribolídeos foi através do Pan-Ribolídeos, né, fornecendo dados para o Pan-Ribolídeos, o que acaba auxiliando nas ações a serem tomadas. O movimento Ponta ao Vivo, que acabou sendo determinante para evitar que a instalação desse empreendimento imobiliário acabasse com quase toda a população de Austrorhebias hygrofaciatus, extinguindo a espécie. Contribuição para uma avaliação de fauna ameaçada, tanto do Brasil quanto do Rio Grande do Sul. Também zoneamento eólico do Rio Grande do Sul. Nós fornecemos os dados dos nossos trabalhos para auxiliar nas diretrizes e para fazer a avaliação de quais os melhores locais e quais locais que seriam piores para a instalação do ponto de vista da Assembleia de Peixe Anual. E também a definição dessas áreas úmidas prioritárias para a conservação do bioma pampa. Além disso, os dados desses nossos projetos eles estão sempre disponíveis para que os tomadores de decisão, principalmente a parte de órgãos licenciadores, nos consultem e Peixe Anual, por ser um grupo-alvo do licenciamento, esses dados acabam sendo requisitados com uma certa frequência. Como principais estratégias de conservação, muitas vezes a gente, até no início, batia muito, tem que transformar a unidade de conservação, tem que transformar a unidade de conservação. Hoje a gente vê que isso é importante. Por exemplo, na Lagoa do Peixe, se não fosse aquele controle para não ter arroz dentro do parque, muitas das populações dentro da Lagoa do Peixe não existiriam. Lá na Lagoa do Peixe ocorrem 13 espécies anuais e mais uma espécie não anual, que é o Atlantivívulus rio-grandense, que inclusive tem localidade tipo na Lagoa do Peixe. Então, unidades de conservação, com certeza, elas são muito importantes para manter os peixes anuais, mas 90% das ocorrências de peixes anuais se dão em áreas privadas. E outra coisa, nós já verificamos, inclusive naquele livro dos peixes anuais, no nosso capítulo, nós monitoramos uma área onde foi retirado qualquer distúrbio, não tinha gado. O que aconteceu? Com essa tendência que nós estamos de aumento de temperatura, de uma sucessão natural dessa vegetação campestre por uma vegetação mais arbórea, mais florestal, o charco está virando uma florestinha. Então a espécie está deixando de ser encontrada, não existe mais o hábitat para ela. Então, em certa medida, a presença do gado, ela pode ser até positiva, claro, não um sobrepastejo. Então, o que hoje nós pensamos como sendo uma estratégia interessante para a conservação, e daí eu acho que isso é que poderia ser elencado num PAN, porque não vai ser eu que vou fazer, não vai ser um pesquisador, não vai ser um professor, vai ser vários atores juntos, envolvidos, que vão conseguir criar um mecanismo e criar ações onde a gente consiga
integrar esses diferentes atores, tanto pesquisadores, comunidade, setor produtivo, e buscar a conservação de algumas áreas, ou um outro mecanismo. Não precisa implantar unidade de conservação. Implantou unidade de conservação, dependendo do tipo, não pode ter distúrbio nenhum quando vê que não está conseguindo conservar os peixes anuais. Tem o exemplo da Aliança del Pastizal, que trabalha principalmente com as aves, né? Que poderia ser uma tentativa, poderia ser alguma coisa que contribuísse de fato para conservar essa espécie, porque as estagens de fauna ameaçada não estão evitando que se perca populações. Então, inclusive, a nossa página do ProPampa recebe várias denúncias. Estão destruindo o biótopo de tal espécie. E a gente vai lá, entra em contato com o Ministério do Meio Ambiente, entra em contato com o ICMBio para tentar reverter. Então, isso é uma coisa diária, acontece muito seguido. O que a gente chama atenção é que, realmente, se não tiver, mudar um pouco essa nossa primeira ideia, que era só fecha tudo, tem que virar tudo unidade de conservação. A gente sabe que isso demora, a gente sabe que isso é difícil, a gente sabe que isso é custoso, a gente sabe que a gente está no Brasil e que se a gente ficar batendo nessa tecla, a gente não vai conseguir conservar essas espécies. Então, tentar trazer esse setor produtivo, tentar uma cooperação, talvez traga um resultado muito mais interessante, né? Então, outras estratégias de conservação que nós já pensamos é, por exemplo, utilizar peixe anual no cadastro ambiental rural, de repente ali na verbação de áreas de reserva legal, alguma coisa nesse sentido. Reforçar, né, os estudos nas unidades de conservação, porque, querendo ou não, a gente não tem um estudo amplo feito em todas as unidades de conservação, então seria muito importante saber quanto de unidades de conservação estão conservando peixes anuais ou estão sendo importantes para a preservação dos biótopos dessas espécies. Consolidação da temática, né, dos rivolídeos no licenciamento ambiental, que, embora a nível de IBAMA e de FEPAM isso esteja consolidado, começou lá no zoneamento ambiental para atividade de silvicultura, quando começaram os primeiros trabalhos a achar essas espécies e chamar a atenção. Aí é que começou, então hoje a FEPAM e o IBAMA eles já têm peixe anual como consolidado, como um grupo-alvo. Nós temos um problema muito grande, principalmente nos pequenos municípios ou nos pequenos empreendimentos, onde o licenciamento fica a cargo dos municípios e é muito comum tu ter áreas inteiras de distribuição de uma espécie ser transformada num loteamento, ser transformada num supermercado que foi se instalar e tu acaba com 5 poças onde a espécie era conhecida. Então, chamar atenção também que essa consolidação da temática dos anuais também atinge esses outros licenciamentos menores. E outra coisa é que, principalmente nessa parte do licenciamento ambiental, que seja realizado, por exemplo, as amostragens no período adequado, né? Porque muitas vezes ocorre no Rio Grande do Sul, foi realizado o levantamento dos peixes anuais em janeiro. Tá tudo seco, tudo campo, tu não vai encontrar os animais lá. Então, essas são as principais estratégias de conservação que hoje a gente acredita que seriam factíveis e que trariam um resultado rápido. Então, trago aqui também um convite para que conheçam, né, um pouco do nosso trabalho, página no Facebook, canal do YouTube. Tem também um vídeo bem interessante, vídeo Peixe das Nuvens, só colocar no Google aí. Foi bem interessante, que é sobre o nosso trabalho realizado lá na Estação Ecológica do Itaim, também financiado pela Fundação Grupo Boticário, que eu acho que ajuda quem não conhece peixes anuais a ter uma ideia sobre esse grupo de peixes tão peculiar, pouco conhecido, e ajuda a chamar a atenção desse pessoal todo, que nos auxilia também na conservação dessas espécies. Então era isso, agradeço a participação de todos aí. Agradeço também o Instituto ProPampa, ele não trabalha sozinho, né? Então a gente tem muita ajuda do pessoal da Fundação Zoobotânica, da Unicinos. A gente realiza vários trabalhos aí em cooperação, principalmente com o LECEA, que é o laboratório coordenado pelo Maltic, lá no Unicinos. Tem também, hoje eu estou no meu pós-doutorado lá na PUC, então a gente está estudando fisiologia desses animais, principalmente efeito dos agrotóxicos, também estresse oxidativo, são linhas que a gente vai trabalhar. Então são vários pesquisadores, são vários atores que auxiliam que a gente consiga fazer nossos trabalhos e a gente espera que essa rede cresça cada vez mais. Então, fica o convite aí para vocês conhecerem um pouco o nosso trabalho e ajudar a divulgar esses animais aí que, se a gente não começar a se mexer, daqui a pouco não vai ter mais. Isso aí, pessoal. Legal, obrigada, Luiz. Nossa, deu até uma falta de ar, assim, ver o quão sensível, quão são sensíveis, né, essas espécies. Todas no geral, mas, assim, algumas têm um pouco mais de sensibilidade. A gente tem, na verdade, 3 espécies de peixes anuais, né? Ontem acho que dei uma informação equivocada, dentro do Pan Lagoas do Sul. E interessante, muito bom saber que tem 13, né, espécies ameaçadas que ocorrem dentro do nosso território. A gente não tinha nenhuma, acho que nenhuma dessas 3 que estão no Pan Lagoas do Sul estão elencadas em Santa Catarina.
já tem um diagnóstico bem grande levantado nessa área do Pontal da Barra, né? Esse eu não conhecia o movimento em si, mas a gente está com uma carta de apoio, inclusive, para a criação dessa unidade ali. Então, muito interessante saber que um dos peixes, uma das espécies só existe ali, né? Isso eu não tinha conhecimento. Então, a gente vai fortalecer essa ação juntos e fortalecer os peixes anuais aí. Depois a gente conclui um pouco mais. Só fazendo um adendozinho, eu acho que o Giovanni queria dizer, porque o que aconteceu com o Pontal da Barra, por todas essas questões, acabou que hoje a Universidade Federal de Pelotas ela está fazendo um esforço para a implantação de uma unidade de conservação no local. Então, isso realmente vai ser fundamental para a proteção dessa espécie. E, além disso, muitas espécies de aves ocorrem nessa região, aves ameaçadas, né? O gavião cinza ocorre lá também. Então, é um esforço realmente que está sendo feito por vários atores e que a gente espera que dê um fruto bem bom. Sim, foi por intermédio, inclusive, da Joana, né, da SEMA, que o Giovanni entrou em contato conosco, né? Cada vez eles encontram mais espécies que estão dentro do Plano Lagoas do Sul nessa área de diagnóstico, estudo. Então, a gente está também dialogando bastante para fortalecer essa ação deles ali da criação de uma unidade, né? Eu achei bem interessante também isso que você falou dessa estratégia de criar novas formas, né, de cuidar de alguns ambientes, né? Lembrei de um projeto que tem muito por aí nos municípios, que é Adote um Jardim. Então, por que não adotar uma área que não só peixes anuais, né, mas que até aves e limícolas migratórias? Imagino que deve ter algumas áreas que são... Eu não conheço muito bem essas espécies, né, mas também deve ter uma cola aí da ecologia, do habitat deles, e, enfim, tantas outras. Então, adotar espaços que tenham determinadas espécies ameaçadas, né? Talvez seja pensar nessa estratégia aí, bem interessante. E também fortalecer a questão, lembrei de uma ação do Palagoas que tem de fazer a capacitação, a formação de agentes para que trabalham nos municípios com licenciamento ambiental. Então, essa dificuldade do licenciamento ambiental municipal é gritante, né? Presente em todos os estados. Então, se já tem, que bom que já tem os vídeos como um tema, né, do licenciamento, já está bem arraigado aí na VEPAM e no IBAMA, né? Agora falta chegar nos municípios, então trazer esse tema dentro da capacitação que vai ser feita, né? A gente também está trabalhando essa ação ali com o pessoal da SEMA. É isso, vou fazer essas citações e vou passar para o Alexandre. Obrigada, Luiz.